a igreja faz, muitas pessoas fazem, se aproveitando dessa passagem aqui e aquela da necessidade do perdão, de 7 vezes, 70 vezes 7, aquelas coisas que dá aquela conotação de que o perdão tem que ser até o final dos tempos. E o casamento não é isso necessariamente, ele tem que ter a compreensão, tá? Perceber, bom senso, né? Respeito, do respeito, não é repudiar, e sim com respeito poder, assim como foi construída uma relação, poder sair com muito respeito e sem rancor, sem raiva continuada, sem ódio, né? Sem transferir uma energia de contrariedade para os filhos. Então, todo esse testemunho aparece ali. Então, ela vem a ter o próprio filho, e lá adiante, quando ela está na hora do sacrifício final, vem o filho e diz, abjura, abjura, ou seja, mãe, abre mão de Jesus, diz para eles aqui, para essas autoridades, para esses verdugos, para esses guardas aqui, que tu não acredita mais. Mas muita gente se esquece que a história registra, até a Bíblia registra esses casos dos mártires, muitos e muitos seguidores abjuraram, abriram mão, fizeram em nome de uma sobrevivência, de uma questão da própria dor, da tortura, e disseram, sabe de uma coisa? Então tá, não existe Jesus, não existe, às vezes até convictamente, internamente, acreditando, mas para externar para a autoridade pública, e aqui era usado esse pronunciamento para dizer, viu que Deus fraco é esse, que fez que esse covarde abrisse mão, e muitos até depois eram sacrificados, seu covarde, tu merece mesmo morrer, tu jurasse. Então, essas informações, felizmente, elas partem mais lá do plano espiritual e não propriamente da história escrita, registrada, a própria Bíblia, que não colocaria isso, que ia até enfraquecer a fé das pessoas. E mesmo que se houve algum registro nesse sentido, a própria história do clero, né, da perpetuação do evangelho, de traduções, de passagens, muitas passagens foram excluídas, né? Isso se sabe por outros registros aí, que algumas coisas que foram até readaptadas, né? Se isso aconteceu nas obras do Espiritismo, nas obras do Kardec, né? Algumas obras do Kardec, algumas passagens que foram modificadas na tradução, na forma de ser colocado. Imagina que não teria sido feito com os evangelhos, que tanto é que foi, né? No concílio lá de 553, e que houve a exclusão de tudo que levasse à reflexão da reencarnação. Francisco. Da igreja. Bom, fala. Francisco, aquela data ali, né, 78 depois de Cristo, né, que está ali, parece que é meio contemporâneo, né? Essa história ela tá meio parecida com a história da Lívia e do há 2000 anos. Do há 2000 anos, né? Do Emmanuel, né? Do Publio Lentus, né? Que foi também jogada na... Foi bem nessa fase. Eu acho que foi em 65. Foi 60, uma diferença de 2, 3 anos, e até porque depois o Lentulus Cornélios, senador aquele que é o Emmanuel, né? Senador Publio Lentulus Cornélios, ele vai sucumbir depois lá com o vulcão, aquele, né? Isso! Jesus. Ele vai ser petrificado. E ele depois ele já depois arrependido, ele vai lá depois para uma área de reflexão, de meditação, já convertido às ideias do cristianismo, arrependido do que fez para a mulher, para a Lívia, e ele acaba sucumbindo pela força do vulcão, petrificado, todo com a lava depois, 50 anos depois, reencarna como escravo na história. A história está parecida, né? A história está meio parecida. Mas ela faz parte de toda essa... A Joana é um espírito iluminado. Mas o que vale para nós é cuidar, assim, como espírita, como a gente, assim, tem que reviver o cristianismo, mas sem essa coisa que a igreja nos coloca, porque todos nós temos uma formação, querendo, seja dessa encarnação, com o nosso pretérito aí, das sombras da igreja, daquela coisa da culpa, do Deus que nos pune, do pecado mortal. Então, não é esse sentido que Jesus quis dar a essa situação. Não vale para a gente aconselhar alguém, olha, Jesus disse que então é indissolúvel o casamento e que tu tem que se submeter a todas as contrariedades e viver com amor. Não é assim. O que vale no casamento é o respeito, é o amor. Jesus percebeu que ela tinha um amor verdadeiro pelo marido, mas ela queria colocar na balança esse amor ao marido na renúncia,
seguindo a ele. Ela, se seguisse a ele, ela ia acabar sendo perseguida pelo poder que tinha o marido, né? Um procurador, uma autoridade, poderia ter perseguido, ela ia ser, antes de chegar ao martírio final, 30 anos depois, praticamente 30 anos depois, ter criado aquele filho, ter dado para... Não foi só essa passagem, assim, que daqui com meia dúzia de palavras, mas ela foi uma pregadora. Ela se dedicou aos pobres, ela cuidou de muitas crianças, ela fez pregações de repetir as palavras dos escritos de Levi, que é o Evangelho de Mateus, e assim sucessivamente. Vale para nós essa mensagem, tá? É de interpretar o que ela significou e o que veio de registro para o nosso Evangelho, para não ser repetido como alguns padres e servidores da igreja, ou até religiosos, ou pessoas equivocadas mesmo da doutrina espírita. Tá? Eu acho que é isso aí, no mais é o que o próprio texto fala, e que dá ali para o filho dela, que pede para abjurar, e o testemunho que ela dá, olha, e ela quase que ela entra na tentação de abjurar, porque vê o filho chorando, pedindo, mãe, abjure, e imagina o filho sendo torturado também. E ela acaba se lembrando o que naquele momento? E o que foi Jesus e a mãe dele, Maria de Nazaré, assistindo aquele sacrifício, a crucificação de Cristo, e ali ninguém abjurou, ninguém abriu mão das suas convicções. E quem seria ela para fazer isso, por mais que fosse a dor? E acaba, depois, minutos depois, se vê a forma que ela passa antes das labaredas e a tortura final da dor, ela é resgatada pela espiritualidade superior e vem nada mais, nada menos que Jesus fazer essa ascensão espiritual, como foi com a Lívia, né? Aquela patada do leão da Lívia, quando ele ia devorar, a primeira patada, o corpo espiritual e espírito foi retirado do corpo, não sentiu nada. Como os espíritos luminares ocorrem com eles, né? Isso aí está muito também parecido. Esse final, ele é muito parecido no Paulo e no Estevão, né? O Estevão, na hora de ser apedrejado, naquela função, né? Jesus também fez, né? Tomou a mesma atitude para que ele não tivesse esse sofrimento. Essa parte ele é muito legal, né? A gente vê que em algum momento o espírito ele é protegido, né? Para não sofrer todos esses. O Estevão, quando a primeira pedra que ele recebe, ele não sentiu como se fosse aquela pedra a dor. Sim, foi o primeiro, ele teve um estalo, né, no cerebral, e de perceber naquele momento a luz e uma necessidade de perdão. Então, quem estava atirando aquelas pedras, ele começou a ser apedrejado e já estava com o seu corpo espiritual e espírito se sublimando e saindo, e ficou lá aquela carcaça sendo apedrejada. Mas isso é também um privilégio de espíritos, de individualidades, né, que tem uma sublimação e consegue ter do coração tudo aquilo que Jesus pregava. Não adianta ter a palavra decorada, então tem que ter no coração a mensagem do que ele quis trazer em nome do Pai, em nome de Deus. Quer dizer que, de repente, para nós, isso aí não vai servir muito agora. Jesus não vai vir na hora do... Olha aqui, nós estamos no umbral, né? O umbral nosso tem o grosso, o médio e o fino. Assim, o fino não é para nós. Tá? O médio, ele sabe, o médio, dá para ficar no médiozinho ali, entendeu? Bem comportado, a gente pode pegar um médio. Tá? Senão vai ali no grosso ali, porque também não tem muito problema. Agora o médio é um pouquinho mais organizado, com algumas dificuldades. Que essa vida nossa aqui é um pouquinho piorada. Sim, sim. Que é onde vai a maioria. Quem quiser perguntar de onde a gente veio, de onde as pessoas estão indo, que essa desencarna, como não percebem as pessoas que desencarnam aí, onde é que estão no médio para baixo. Para cima é depois, ou talvez depois, quando estiver no médio, tiver um bom comportamento, fazer uma visita um pouquinho acima. Francisco, mas a gente... Umbral fino é hoje o nosso lar, nem é aquele nosso lar da obra. É hoje. Então, imagina o quê? Olha os portais do nosso lar, vê se está aberto para qualquer um. Claro que não, nem se sente bem lá. Que a organização é tanta que nós não temos nem padrão vibratório para suportar o regramento de lá. Aí se sente mal, e aí, mesmo que nos deixasse, a gente ia querer sair. Porque não se submete. Pega a nossa vida aqui hoje, pega assim um regramento na vida social mesmo. Vai para um ambiente que é cheio de regra, tudo certinho. Um cara que é meio desorganizado, indisciplinado, com algumas ideias meio assim, fora da organização, fora do encaixe social, se sente mal.
e aí acaba, sabe uma coisa, isso aqui está muito careta, está muito isso, e acaba querendo sair. É assim. Só que, sob o ponto de vista espiritual, é da vibração, não é da organização simplesmente material essa. E sempre dou o exemplo de um condomínio, não sob o ponto de vista da classe social, mas do comportamento. Vai pegar um regramento social dentro de um condomínio todo certinho, limpinho e tal. Aí vai pegar lá a grande favela lá, tudo os regramentos, tudo, né? Esgoto a céu aberto e tal. E tem aquele, mais ou menos, aquele bairro mais ou menos, que as coisas são meio que permitidas, vai indo. Essa vidinha aqui tá boa para mim. Tem gente que vai dizer assim, eu não abro mão disso aqui, eu não quero ir para aquele condomínio, por mais que tivesse até dinheiro, mas também não quero ir para a favela. Mas também, se houver um desregramento, assim, né, um comportamento social, e aí ficou sem a oportunidade material da convivência social, do emprego, desempregado, desregrado, alcoólatra, drogado, seja o que, vai acabar lá naquela vila, acabar lá no Umbral Grosso. Sob o ponto de vista da vibração material, é isso aí. Sob o ponto de vista espiritual, é energia. O que vai qualificar é a vibração de cada um. É assim. Vamos tocar? Vamos tocar. Francisco, só um pouquinho, Francisco. Duas coisas. O Kiko podia escrever depois o nome desses livros, ou no grupo, ou aqui no chat. Acho que lá no grupo é melhor, porque às vezes as pessoas perguntam, né? Que livro, hein? E os livros que ele citou agora, da Lívia. Sim, o Paulo Estevão. Sim. Obra de arte. Não, o espírita não pode deixar de ler um Paulo Estevão há 2000 anos, 50 anos depois. Isso. Tem várias. Renúncia até é mais complexo, mas eu digo assim, Paulo Estevão, aquele outro... O Paulo Estevão, para mim, esse que nós estamos vendo aqui agora... Se alguém também quiser escrever no chat aí, para não perder. Eu boto depois. Tem o Ave Cristo também, A gente bota depois. Ave Cristo, sensacional também. Tá, mas, e Francisco, também as obras do Chico Xavier, né? Esses daí, nosso Lá para Cá, das 16 obras aí da coleção André Luiz, tem pelo menos uns 10 ou 11 que não podem deixar de ser lidos. É verdade. É muito bom. Tem muito conteúdo. Só deixa eu colocar uma coisa, Francisco. Tu não acha que quando a gente entra nessa seara, assim, desanima de dizer que a gente não consegue muito e fazer, assim, essa comparação com a favela? Lá na favela terão as pessoas que vão fazer as suas caridades. A gente pode fazer essa caridade, né, que ela não só material, dentro do teu próprio condomínio, dentro da tua família. O negócio é consertar, é ter esse sentimento dentro de si. Porque quando todo mundo fala assim, mas olha, ali está brincando. Eu não quis dizer classe social. Eu falei que não era... O estar na favela não significava vibração espiritual. Não, eu quis dizer assim de questão de convivência e se sentir bem ou mal. O cara está dentro da favela se sente bem. Eu ainda hoje estava lendo um negócio sobre o Rio de Janeiro, lá, um negócio daqueles lá, onde houve aquele massacre, aquela coisa. Eu disse, mas como é que pode? Eu vi assim, uma entrevista com os moradores, alguns que podiam não estar ali. Não precisava estar morando ali, dá para ver para a classe social o que o cara faz, o que não faz. O que a gente faz, gasta ali e se submete à milícia, se submete a um poder local, ao tráfico, um monte de anomalias ali. Mas se sente bem e o cara não sai dali. E aí fica ainda protestando em nome de uma loucura social, porque ali tem erro da polícia e tem erro do tráfico. Onde é que se viu o Estado paralelo? E assim vai, né? A gente foi estudar lá a Colômbia, da época do Pablo Escobar, é uma repetição, o Rio de Janeiro hoje daquilo. Né? E, aliás, é uma ramificação, assim como dentro do Brasil, lá o Estado do Ceará está sendo uma ramificação do que foi ali São Paulo e o Rio de Janeiro, onde começa a reprimir daqui, vai história em outro lugar, né? Até porque não tem um Estado... Não é policialismo que faça justiça, né? Justiça, reeducar, e ter um presídio humano, e assim por diante. Mas isso é outra conversa. Eu estou dizendo assim, questão de vibração. E essa vibração ele não pode abrir mão. Ao mesmo tempo, também tem essa coisa, então eu vou lá para o fim, né? É pretensão, a gente não pode ter pretensão espiritual. Eu, ao longo dos anos, muitos anos, lá na casa de João Pedro, a Lucas de Assis até não tem, mas tem às vezes uns que a gente atende lá que tem essas pretensões de achar que vão para cá, vão para lá. Não é assim. Aí não é para desestimular, ao contrário, é para estimular a ser uma pessoa melhor. Né? Saber, chega o espírito lá do outro lado. Quando ele pode se comunicar, quem recebe alguma mensagem lá do outro lado, o que eles mais dizem assim, olha, não fiz coisa nenhuma, eu sou um zero. Né? E aí achava que fazia alguma coisa aqui. E agora, se quiser
lê as obras, vai lá, o irmão Jacob, vai lá, foi presidente da Federação Espírita, aquela obra, vai ver o que ele chegou lá do lado cheio de pretensão, porque ele contribuía financeiramente com a federação, era o cara mais participante, e dava palestra, e organizava o espiritismo. Bom, vou chegar lá do outro lado, vai ter aquilo que os religiosos diziam, vou ter um lugarzinho lá no céu, que eu paguei, recebi. Chegou lá, foi uma decepção, que se defronta com uma história que depois ele vem a relatar nessa obra, dizendo o quanto que ele sofreu para se encontrar consigo mesmo. Cabe mais a cada um de nós. Melhor é chegar lá do outro lado sabendo que não é tão merecedor assim e se adaptar do que chegar e ter um choque. Sabe? Cadê o nosso lar? Muitos espíritas chegam lá do outro lado, tá, o Inácio diz assim, chego lá, quando é que eu vou para o nosso lar? Mas isso aqui não é, que desorganização é essa? Eu sei que a espiritualidade era assim, era muito humanizada, o espírita tem essa vantagem, porque isso aí não tem tanto choque. Mas aí chega pretensioso, mas como? E aqui? Tá? Aí começa a se defrontar com algumas coisas. Quer um ambiente mais organizado, melhor, mais sutil, mas tem hábitos inferiores. Já chega pela alimentação, vai querer lá se alimentar de forma rudimentar, alimentação por carne, com bebida alcoólica, com cigarro, com isso, com aquilo, aí quer ter a convivência no superior. Aí ele acaba caindo em si e vai ver que os seus hábitos, e ele ainda chega lá do outro lado sentindo raiva, rancor, começa a pensar nas coisas que deixou, e aí diz, mas eu também estou aqui, aí começa a querer encontrar culpados, por que desencarnou antes? Geralmente a gente chega antes do que estava programado, e aí começa, desde o médico que tratou, desde aquele que aconselhou ele foi para o lugar errado, aquele que fez que ele fizesse uma coisa que gerou isso, ou aquele acidente que foi provocado por um terceiro que levou, ou agora deixei minhas coisas, agora está aquele canalha lá, tomou conta do meu lar, está gastando meu dinheiro, o outro está o meu sócio que vai me trair, o outro... Assim vai, esse tormento todo, quando leva de forma desequilibrada para lá, já coloca o espírito numa situação de distância vibratória para querer pretender um umbral mais fino. Então, um umbral mais fino vai preponderar o quê? Um desapego material, importante o amor, bom pensamento, sentimento benevolente. Não é um mundo de luz, mas já é uma organização. Os valores são outros. Agora, eu tenho que ter os valores e ser compatível, proporcional à minha atitude mental. Eu vou estar apegado com aquelas coisas. Tá, tudo bem. Não, estou dando um umbral fino, que coisa boa, organizada. Depois eu quero dar uma olhadinha, vou ter que ir lá na minha casa, como é que ficou aquilo, como é que ficou meus bens, o que estão fazendo com as coisas. Olha o Inácio Ferreira, que conta nas obras dele, que até os livros dele ele estava apegado. Uma biblioteca imensa que ele tinha, e ele que era ele, que desencarnou com 80 e tantos anos, né? E aí ele com aquele sentimento de apego às suas coisas que a mulher dele já estava doando, dando os livros ou pensando, e ele manda uma mensagem urgente lá para chegar, não é para você pegar, depois ele fica com vergonha, tempos depois que ele teria passado aquela mensagem. Não é para dar meus livros, como se fosse ele chegar depois da semana que vem. E que loucura! O valor para ele maior era aquele ali naquele momento. Agora, quantos outros os valores são as cabeças de gado, os seus carros, os seus apartamentos, os seus bens materiais, suas roupas, vestidas, joias? É uma série de coisas. Por isso que é importante começar a se desapegar aqui para não chegar lá do outro lado com um choque, né? Mas vamos lá, vamos seguir. Eu acho que Francisco, vai dar tempo aí. Francisco, só queria fazer só um adendo aí, um comentário sobre o Inácio Ferreira, que é certíssimo isso que tu disse, mas ele também tem um papel importantíssimo onde ele está, né? Porque ele, com todo o papel que ele teve aqui, isso também não é só pelo apego dele a material, pelo cigarro, pelos gatos, por tudo aquilo que a gente já sabe, mas também pelo papel dele como médico, né, para enfrentar. E eu acho que é muito melhor ele ficar onde ele está hoje, né, do que se ele saísse daquela região, porque ele é muito mais proveitoso para o alto, né? Ele é um trabalhador do alto ali onde ele está, né? Então, eu acho que porque ele deve ter bastante mérito. Não, todas essas coisas, a gente, até desses textos que a gente está estudando, e tudo que vem a nossa baile agora, o Inácio, tem ali agora a Jona de Pus, essas coisas dela, que ele fez a relação com os casamentos, agora o próximo aí é o Tomé, que a gente ia estudar,
e aí o Tomé também tem as suas características, tudo tem uma simbologia de encaixar para a nossa vida, como ela é, e qual é o aprendizado que a gente tem para tudo isso. Jesus foi extremamente perfeito, inteligente nas escolhas daqueles seus seguidores. Ele conseguiu, nos 12 apóstolos, pegar características da civilização humana e todos estavam representados ali com as suas características. Pode estudar a personalidade. Esse livro até dá muito assim de cada um, né? A personalidade de cada discípulo, cada apóstolo, tem um pouquinho de cada um de nós ali dentro da sociedade. Pode levar esse aprendizado. Aí vai pegar agora, estava pegando aqui, a Joana de Cusa não era, mas ela era uma das seguidoras, vai ver o quanto que tem naquela atitude dela ali, coisas que podem acontecer conosco, né? Interiormente, na nossa família, nas nossas relações. O desapego, ao mesmo tempo, o apego à renúncia excessiva, que alguns até ficam, olha, quantos vão para a igreja, ou vão para o casa espírita, ou vão para não sei onde, para esses templos, né, pentecostais, e começa a ter uma dedicação excessiva e abandona o lar, abandona os regramentos. Quantos evangélicos eu conheço que acabam também renunciando da parte profissional em muita coisa que deixa de receber, porque vai se dedicar a Deus, a isso, aquilo, ao templo, e por trás tem um líder em cima disso, que é o pastor, que tem outros interesses, muitas vezes, né, com algumas exceções, de querer outra coisa, é o dízimo em nome disso, daquilo, não, mas eles não têm a cabeça para enxergar que o pastor é aquele mesmo que vai fazer uma viagem para Dubai, que vai estar nos Estados Unidos, que tem palácios suntuosos, né, em nome da igreja, acha assim que está em nome da igreja porque é renúncia. A casa dele está em nome da igreja, está em nome da igreja para não pagar imposto, porque a igreja ela é isenta de impostos. Aí então o pastor vai comprar o carrões, né, em nome da igreja, as casas, os palácios e assim por diante. A casa de Deus, isso aqui é um pedaço da casa de Deus. Não, porque não paga imposto, vigarista, né? Aí vai dizer assim, tá, isso aí é preconceito, é pré-julgar? Não, é constatação. Agora não cabe a cada um de nós ficar assim, vou agora fazer uma intriga entre eles para tentar destruir aquela coisa da poesia religiosa, a idolatria. Essa idolatria ao líder deles, mas a gente tem que romper com isso, porque aí a doutrina espírita tem a nossa facilitadora nesse aspecto de reviver esse evangelho, aquelas palavras agora da Joana de Cusa, e procurar tirar daquilo ali, sem amarras, o que quis dizer Jesus e o que se aplica à nossa vida hoje. Então já começa ali, quantos religiosos pegam aquela e dizem assim, o casamento é indissolúvel, está lá, Jesus disse. Não é indissolúvel. O casamento é do respeito, é do amor que ela tinha pelo marido. Se tem todo esse amor, por que não tentar construir, dentro desse amor, um outro desfecho? E aí sim. Agora, se não houvesse amor, fica, Joana, fica até o final dos tempos, sofre aí, Deus quer assim, que isso? Não é essa a mensagem. E isso a gente tem que ter a obrigação de procurar trazer para a nossa vida e procurar ter equilíbrio diante da nossa constatação para poder multiplicar para alguém. Aí está lá na casa, vai receber uma pessoa que esteja desajustada, desequilibrada, e vai dar uma palavra amiga, um conforto para uma palavra fraterna. E aí nós temos que ter a convicção do que está dizendo, não dizer palavras soltas que a gente não tem a convicção. Mas a convicção tem que ser do quê? Como está lá, Jesus disse, ela mesma disse, a experiência dela, tem que ter no coração. Eu tenho que ter as palavras do Evangelho, convicção no coração. Eu posso ter a imperfeição e não poder viver na plenitude aquilo ali, mas eu tenho a convicção de que é viver aquilo ali que é o caminho correto. Nós não conseguimos fazer todas as coisas boas porque nós somos imperfeitos. Mas tem que ter a convicção de que tem que procurar fazer coisa boa, coisa perfeita. E não ficar naquela... Quantos de nós já não fomos acusados, às vezes, por parentes nossos? Tu espírita aí dizendo tal coisa. Mas quem é tu para dizer tal coisa? Depois vai lá fazer pregação. Mas quem te viu e quem te vê? Hein? Aí vem aquelas coisas. Quantos familiares ou conhecidos, colegas, começam com aqueles papos na hora da crise? Ué, mas tu espírita, tu médium? Que médium? Não vem, tu não tem direito a fazer tal coisa. Quer dizer, não é humano, não é isso, não é. Claro que vale a pena, às vezes, até ouvir isso, para o cara até meditar um pouco o quanto que, às vezes, a gente se distancia do que faz, do que prega, da realidade do dia a dia. Agora, serve para cada um de nós ter esse aprendizado e procurar durante o dia. Pô, estou sentindo muita raiva, estou muito impaciente, estou muito, brigando muito,
Para um pouco. Primeira coisa, silêncio, silêncio. Retrai, exercício respiratório, conexão com o alto, buscar essas energias, o prana superior, né, esse ectoplasma, fluido cósmico universal, e fazer com que ele venha pelo processo respiratório a impregnar as nossas células, né, todos os nossos órgãos, e reajustar, reequilibrar. A partir daí, reprogramar o pensamento. Porra, por que eu vou sentir tanta raiva? Por que eu vou sentir tanta impaciência, angústia, isso, aquilo? Ou às vezes a raiva continuada, porque é a fixação num problema que nos causou um desconforto, porque nós somos feridos, muitas vezes, naquelas duas chagas da nossa alma, que é o orgulho ou o egoísmo. Todos os outros nossos defeitos eles são derivados dessas duas coisas, orgulho e egoísmo. Somos feridos nessas duas coisas, a gente sente todo o resto. Sentir ciúmes, inveja, raiva, angústia, tudo é derivado daí. Os nossos calos, eles são do egoísmo e do nosso orgulho. O orgulho de ser ferido, né, em coisas que a gente acha que é, ou que tem uma pretensão de, né, esse é o caminho, aquilo. Nós somos feridos em algumas convicções, né, e aquele egoísmo de achar que a gente é o centro de todas essas coisas, de centro de uma verdade que não existe, né, de convicções equivocadas que muitas vezes a gente tem, porque a gente vai aperfeiçoando durante o tempo, vai crescendo espiritualmente e vai olhando para trás e vai ver quanto que a gente foi pequeno, quanto que a gente disse besteira, pensou errado, e assim sucessivamente. Quantas e quantas coisas. Mas também tem uma parte boa. Quando nós conseguimos olhar para trás e vemos o quanto que a gente foi pequeno, que foi equivocado, que dá até vergonha de pensar em coisas que a gente fez ou pensou mesmo, isso é crescimento espiritual. É crescimento. Quem consegue meditar o que é hoje, com 20 anos, 30 anos, 50 anos, 60 anos, e olha para trás e vê o quanto que vem à nossa mente, por coisas, como é que eu fui fazer tal coisa? Bah, eu achava que ninguém estava percebendo as idiotices que eu falava, que eu fazia, como é que eu fui compactuar tal coisa, como é que eu fui... Aí começa a se relembrar, às vezes tem aquela conversa com outros parentes adolescentes ou os simultâneos daquela época, que eram adolescentes, começam a contar suas histórias. Claro, para dar boas risadas e tudo, mas na essência, como é que eu fui fazer aquela coisa? Tem coisas que a gente tem até vergonha de pensar, mas fizemos. Hoje, sabendo que isso não faria de novo, e até não aconselharia ninguém a fazer, isso é crescimento. Mas não dá para impor. Aí eu vou chegar então, não, meu filho não vai fazer tal coisa, porque eu hoje acho que isso é um absurdo. Pode até dizer para ele, olha, eu já fiz isso, depois tu vai ver como eu me arrependo de ter feito, mas serve para o espelho para ele pode botar na balança, serve, mas não a imposição. Não quero que tu faça, porque isso, porque eu fui idiota, tu não pode ser igual. Tá? Um momento de desajuste, de boca para fora, de ofensa, eu estou interferindo no livre-arbítrio dele. Agora, ser referência, Jesus jamais disse, não faz isso, não faz aquilo. Começava a fazer comparações, tá? Fazer coisas, né? Mas isso, como disse ali, Joana, quem sabe coisa, quem Deus é o Deus único, e ele só que pode nos isso, e tal. Quem sabe seguir, quem sabe. Ou então, qual seria a outra alternativa? É assim que, se a gente parar para pensar, se a gente viver dessa forma, quando vai contrariar alguém em qualquer relação profissional, relação social, até na família, vem alguém com uma ideia que nos afronta, que nos causa desconforto, até uma irritação, o melhor é dizer assim, qual é a outra alternativa? Qual é a outra que a gente tem? Aí faz com a outra parte comece a pensar também. Não, só tem essa. Não, quem sabe não tem outra. Aí já tenta contribuir junto com esse pensamento e encontrar uma outra alternativa para ver se, fruto dessa né, confabulação, desse pensamento, a gente possa levar a uma nova alternativa. Isso é também evolução, isso é crescer espiritualmente. Por isso que as pessoas mais maduras, inteligentes, cultas, é bom conversar, porque aí é tipo sugar, pegar assim a experiência de vida, não das coisas essa do dia a dia, só a visão do mundo, de aprendizado. Tem coisas que marcam na nossa vida. Eu me lembro assim da minha passagem profissional, algumas conversas que eu tive, poucas, né, com pessoas que aí tu fica assim, tu marca tal coisa
porque a pessoa disse uma frase que não sai mais da tua cabeça e forma um conceito. Eu disse assim, pô, coisa muito interessante. Aquela de achar, ponto, não mando contar exemplos, mas um monte de coisa assim de, pô, conversa com fulano e o cara me disse tal coisa, até hoje eu uso isso e é uma verdade absurda, que é aquilo ali mesmo. A gente achar que vai mudar o mundo porque está olhando aquele micromundo, microcosmos ali, achar que aquilo ali é tudo, aquilo ali tudo vai passar, eu vou passar, quem está envolvido vai passar, e os fatos vão rolar adiante com outros atores, com outras pessoas. E se eu não mudar, outros vão mudar, vão assumir como atores, e eu vou levar aquela sombra junto e vou reviver aquilo ali, mas mais um imperfeito que cabeça dura que não quer avançar. E aí eu vou sentir um choque maior com os outros atores quando eles errarem na minha frente aquilo que eu não consegui evoluir. Talvez seja difícil de compreender isso aí, mas é mais ou menos isso. É aquela história, não adianta o deprimido, o triste, o melancólico querer achar assim, vou só mudar o ambiente e vai junto com a nuvem. Pode ir para o lugar que for. Ah, estou aqui, está lá. Aí, está lá, estou na cidade desorganizada, agora na favela que a gente falou aí, na Maranhão, lá no cantão, no condomínio organizado, na favela, vou sair da cidade e tal, agora vou lá para uma viagem, vai para Dubai, lá com lá, o pastorzinho lá, e aí está lá, daqui a pouquinho, vai passar um pouquinho, está a mesma melancolia, mesma tristeza, não está satisfeito, porque a nuvem veio junto. Mas não, eu posso me sentir mais pleno, dissipar mais essas energias, e no ambiente que for, posso estar lá num ambiente até degradado aos olhos dos outros, mas eu vou me sentir bem. Aí é que vem essa causa de que tu vai lá no meio da favela, muitas vezes vai encontrar alguém que é feliz lá dentro, com toda aquela dificuldade material. Esses são os espíritos que já passaram experiências de passado em outras situações e clamam o plano espiritual. Eu, para não cair, preciso conviver num ambiente como esse, para eu não me desvirtuar do meu caminho mais adiante, que eu sei que eu estou olhando lá para frente. Isso, sim, é o aprendizado. Da mesma forma, eu estava lendo agora sobre uma passagem bom, foi até o Bert Campos, a carta que ele recebe da Mary Monroe, foi em 1965, 66, que ela contando para ele, né? Ele se aproxima dela, ele faz uma viagem a Nova York, ou lá não sei onde, Estados Unidos, e aí ele vai visitar um cemitério. E no cemitério ela estava lá ao lado do túmulo dela, tá? E ela não saiu se sentindo bem. Ela não estava feliz, né? Estava ali, né? Com algumas companhias e tal. Ele pede para fazer entrevista, porque ele no plano espiritual, o negócio dele é fazer entrevista. Fez lá com Judas, fez com esse, faz com vários. Tem 2, 3 obras dele que é tudo assim, esse tipo de reportagem. Tudo daquela época. E essa é uma obra do final da década de 60. E ela conta, olha, dizem lá que eu cometi suicídio. Não cometi suicídio. Eu fui induzida por entidades que até depois aqui, eu fui até apresentado, quer dizer, fui direcionado a saber quem eram, que me induziram a tomar as medicações que eu regularmente tomava para relaxar e adormecer, e as entidades começaram a agir psiquicamente no meu ouvido para eu perder a compreensão, e eu ingeri vários, achando que eu estava me alimentando. Eu tomei várias medicações e que me levaram ao colapso psíquico. Ela não queria morrer, mas foi induzida por entidades para tomar aquelas medicações, e aí, claro, o coração parou, aí tomou um monte de medicação. Quantos drogados acontece isso? Quantos que na hora que estão se drogando, essas overdoses, não é o cara que está na loucura ali, e aí ficam no ouvido, aquele ouvido mesmo de obras. Quantas obras, quem leu aí as obras, até do Chico Xavier, vai ver lá, Sexo Após a Morte, aquele lá do Rio de Janeiro, aquele lá que fica o uísque, o cara com uísque, e aí vem a entidade, só aí, meu galo, vamos lá, mais uma. Aí a gente sempre tomava uma antes do almoço, e aí, mas hoje tu tá, vai tomar outra, é a segunda. Começa aquele desregramento até que chega à posição de um alcoólatra. Hoje ela está terminando, acabou. Então, ele está sendo induzido pelas entidades. E isso é uma obsessão, ela começa a ser simples.
e ela se torna complexa quando essa entidade está ligada a uma outra situação de passado que tem um outro plano maior, que a minha aniquilação, a minha destruição pode ser um objetivo obsessivo de um outro grande plano. Por exemplo, estou sendo induzido de uma obsessão simples aqui, vamos supor que seja esse de beber. Eu beber. Aí eu tenho que pegar o carro para levar alguém em tal lugar, mas a vítima é aquele outro lá. E eu vou ser o vetor, o médium das trevas, para pegar aquele embriagado, aquele carro, e eu, na estrada, posso ser induzido psiquicamente, já estou entregue a eles, a dormir, e aí quem ele vou pegar é o carro que está vindo lá do outro lado, é aquele ali que eu tenho que aniquilar, é aquele ali que é o grande plano. Eu vou ser só, desenganou, não desenganou, o problema é meu. Isso acontece. E é uma coisa assim terrível sob um ponto de vista, mas tem que ser compreensível a nós, estudiosos aí da doutrina, de saber que essas coisas acontecem. Agora, vai dizer isso aí para qualquer um, ou para alguém que passou por uma situação como essa, vai dizer assim, viu, foi obsessão, eu sabia que tinha sido. Acontece, é muito regular isso acontecer. Então, estou dando esse exemplo do Humberto Campos com a Mary Monroe, ela contando ali situações, e ela mesma conta outras em relação a essa entrevista, sendo que não houve daquela forma, e depois projeta também dela a próxima encarnação dela. Ela diz, já tenho aqui amigos que passam aqui dizendo que tem uma oportunidade para sair desse pesadelo. Retornar, e ela já deve ter retornado, porque ela estava previsto de uma reencarnação no início da década de 70, metade de 70, novamente como atriz, novamente como Bela, novamente com o poder que ela tinha aqui, para reviver aquela situação e que, daquela forma, ela não fosse sucumbir novamente. Não era vindo aquela que não ia ser atriz ou que não ia estar no meio social, porque ela não ia fazer o comparativo das alternativas. Ela ficou lá no processo de trabalhar aquele suicídio inconsciente que ela cometeu por um processo obsessivo e reprogramar uma nova oportunidade. Então, deve estar encarnada até hoje, né? Meia-idade, deve estar aí para os seus 40, por aí, e está revivendo psiquicamente uma oportunidade. Se vai novamente sucumbir, pode ser, em geral, sucumbe até um então, se não é tão grave como o anterior, né? Mas não é fácil, não pensa que assim, é sublime. É uma luta, e essa luta ela tem que ser superada. Tanto é que a autodestruição, para limpar todo esse, reajustar tudo isso, leva um tempo, é um processo de 2, 3 encarnações. Nós vamos ter que encerrar, porque já é 8 horas. Não deu para ler o seguinte aí, não, Fábio. Então, semana que vem... Bom, nós chegamos ao 15, né? O 15 é metade do livro. Semana que vem a gente toca adiante. Eu estava com a garganta ruim, não era nem para ter falado muito. Mais alguma pergunta? Não tem problema? Não, está ótimo. Então, nós vamos elevar nosso pensamento ao alto, aos nossos amigos espirituais, às entidades que nos assistem, sempre nos socorrem, nos auxiliam a cada encontro, nos inspirando, nos levando a uma reflexão mais ampla, e sempre procurar esse conhecimento teórico, essas reflexões, a trazer para o nosso dia a dia, para a nossa compreensão individual e coletiva. E que, quem sabe lá, com muita propriedade, possamos compartilhar com os outros nas nossas convivências, ampliando a nossa visão psíquica sobre todos os fenômenos que agem sobre a atividade, sobre o pensamento, a convivência humana. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, Senhor, e que assim seja. Isso aí. Maria, amanhã, se der, tu me dá um toquezinho me manda o link lá, né? Tá, pode deixar que eu mando. Então, certo? Tá, gente, então hoje ficou só um capítulo, semana que vem a gente pessoal, retoma. Um abraço. Boa noite. Tudo de bom. Até amanhã. Aí, tio Ronald! Oi, casal. Certinho aí? Boa noite. Tudo bem, Nara? Eu me lembrei daquela coisa tua, agora ia ter beijo. Gratidão. Tchau, Jaque. Tudo de bom. Francisco, deixa eu só dizer uma coisa.
Foi maravilhosa essa tua explanação hoje, teu comentário. Eu estava aqui off, mas eu fiquei encantada com as coisas que tu falaste. Me tocou profundamente. E estava sintonizado com a palestra, né? A palestra da Jace ontem foi isso. Se deram conta? Foi, não vi, ó. Não menina, eu me senti... A Jace traz um caso, explica e fala sobre esse perdão, sobre esse tipo de erro. Foi exatamente isso aí. Uhum. Se perdoar e tal, por aí. Tava ali. Obrigada, gente. Gratidão. Gratidão, Francisco. Gratidão a todos. Galera, tchau, tchau. Beijo, Beijo, amada, querida. Tchau, queridos.